Hoje falaremos sobre a teoria científica, também chamada de administração científica. Este nome deve-se à tentativa de aplicação dos métodos da ciência, principalmente a observação e a mensuração, aos problemas da administração, a fim de aumentar a eficiência industrial. Após ingressar na era industrial, o mundo deixou a era da agricultura e do artesanato para trás. Os países que rapidamente começaram o processo de industrialização logo se transformaram em países do primeiro mundo. Neles, a indústria conquistou o espaço econômico e financeiro da época e as fábricas não paravam de crescer. Com o crescimento acelerado das empresas, elas se tornaram mais complexas e mais competitivas, o que demandou uma nova abordagem para sua administração, que substituísse o empirismo e a intuição até então dominantes. Nesse cenário, originou-se a escola clássica da administração, que tem como bases a teoria científica e a teoria clássica. O principal idealizador da teoria científica foi Frederick Winslow Taylor, nascido em 1856 na Filadélfia. Veio de uma família rica que possuía rígidos princípios, convicções e devoções em relação ao trabalho. Taylor começou sua carreira como operário aprendiz na metalúrgica de Mid Valley Steel e, devido ao seu bom desempenho, tornou-se capataz, contramestre e assumiu o cargo de engenheiro-chefe de produção. Estudando à noite, formou-se em engenharia mecânica. Ainda na metalúrgica, Taylor percebeu diversos problemas no método de trabalho fabril. Por exemplo, a má divisão de responsabilidade entre os trabalhadores, falta de incentivos para otimizar o desempenho do trabalhador, decisões dos administradores baseadas em intuições e palpites, trabalhadores que não tinham aptidão para o cargo ocupado, o desconhecimento da gerência nas tarefas da empresa e do tempo necessário para sua realização, e a falta de uniformidade das técnicas e dos métodos de trabalho. Taylor buscou soluções para esses e outros problemas durante sua carreira. Então, baseado em suas experiências e observações na metalúrgica em que trabalhava, ele desenvolveu um sistema de administração de tarefas, na tentativa de substituir métodos empíricos e rudimentares pelos métodos científicos, o qual recebeu o nome de Organização Racional do Trabalho, ORT. Os 8 principais aspectos da ORT. 1. Análise do trabalho e do estudo de tempos e movimentos. Taylor observou metodicamente a execução de cada operação a cargo dos operários e decompôs cada tarefa e cada operação em uma série ordenada de movimentos simples. Eliminou os movimentos inúteis e aprimorou os movimentos úteis. Depois disso, cronometrou o tempo médio necessário para realizar a operação com o método aprimorado. Esse tempo é chamado de tempo padrão. 2. Estudo da fadiga humana. A fadiga faz com que o colaborador diminua sua produtividade e qualidade do trabalho, aumenta a rotatividade de pessoal, aumenta as chances de acidentes e doenças. O estudo tem como função racionalizar os movimentos, eliminando os que produzem fadiga. 3. Divisão do trabalho e especialização do operário. Cada operário é especialista em determinada tarefa, aumentando a produtividade. 4. Desenho de cargos e de tarefas. Especifica as tarefas, métodos e ferramentas, e a relação de cada uma delas com os cargos existentes na empresa, facilitando os treinamentos. Incentivos salariais e prêmios de produção, desenvolvidos a fim de alcançar maior cooperação dos colaboradores perante a companhia, a remuneração por tempo de trabalho foi substituída pela remuneração baseada na produção de cada operário. Conceito de Homo econômicos. O conceito baseia-se na ideia de que o homem é motivado a trabalhar pela necessidade de dinheiro para viver. Logo, não escolhe o trabalho pela preferência, mas sim pelo salário oferecido. Assim, as recompensas salariais e prêmios fazem com que o trabalhador desenvolva o máximo da produção que é fisicamente capaz para obter um ganho maior. Condições ambientais de trabalho. O arranjo físico do ambiente, as ferramentas adequadas e o conforto do trabalhador são fundamentais para a produtividade na empresa. Padronização.
Para reduzir possíveis variações e eliminar desperdício e retrabalho, deve-se realizar a padronização das ferramentas, máquinas, métodos de trabalho e matérias-primas. Para Taylor, a gerência deve seguir 4 princípios. 1. Princípio de planejamento. Substituir a improvisação pela ciência, por meio do planejamento do método de trabalho. 2. Princípio de preparo. Selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com suas aptidões e prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor, de acordo com o método planejado. Preparar máquinas e equipamentos em um arranjo físico e disposição racional. 3. Princípio do controle. Controlar o trabalho para se certificar de que está sendo executado de acordo com os métodos estabelecidos e segundo o plano previsto. 4. Princípio da execução. Distribuir atribuições e responsabilidades para que a execução do trabalho seja disciplinada. Taylor foi pioneiro ao assumir uma atitude metódica ao analisar e organizar a unidade fundamental de trabalho, adotando esses critérios até o topo da organização. Um dos mais conhecidos precursores da administração científica foi Henry Ford, que fundou a Ford Motor em 1903, implementando as técnicas administrativas de Taylor, com o objetivo de tornar popular os automóveis, que antes eram destinados somente para os mais ricos e eram produzidos de forma artesanal. Para isso, Ford produziu em massa seus automóveis, com uma inovação que alterou profundamente os padrões de eficiência das empresas industriais, a linha de montagem móvel. Nela, o trabalhador fica parado e os produtos andam na linha de montagem, que deve ser planejada, ordenada e contínua. As peças recebiam a mesma calibragem em toda a linha de produção, para que as peças fossem uniformes, dando origem ao que hoje conhecemos como controle de qualidade. Em 1914, Ford implementou a linha de montagem mecanizada, que diminuiu em 90% o tempo de montagem de chassis, o que também reduzia custos de estoque e o custo do produto final para o mercado. Tendo os robôs no lugar de trabalhadores, a produção se torna contínua, padronizada e mais eficiente, sem problemas como fadiga, conflitos, greves e faltas por problemas de saúde. No mesmo ano, Ford revolucionou também a questão salarial de seus trabalhadores, definiu o turno de 8 horas de trabalho por dia e duplicou o valor do salário. Como o objetivo era popularizar seu produto, acreditava que seus operários deveriam ter poder aquisitivo sobre os produtos que eles mesmos produziam. Henry Ford inovou em diversos aspectos. Sua linha de montagem e administração científica perduram atuantes até os dias atuais e estão em constante evolução. A administração científica teve o pioneirismo na administração, sendo o primeiro esforço científico para analisar e padronizar os processos produtivos, com o objetivo de aumentar a eficiência. Assim, as críticas a ela não diminuem o seu mérito, sendo a maior parte das críticas referentes ao lado humano que foi ignorado nos estudos. É proposta uma abordagem prescritiva e normativa, onde o empregado deve obedecer e não é estimulado a pensar, enxergando como a organização deveria funcionar, mas sem entender o seu funcionamento, o que gera uma visão microscópica do homem, onde o operário é um acessório da máquina, não sendo reconhecido como um ser social, mas sim como um indivíduo isolado. Outro conflito é a superespecialização do operário, pois ao diminuir o número de atribuições, as torna repetitivas e mecânicas, tirando a satisfação do trabalho, e nos traz um limite no campo de aplicação, uma vez que para realizar as atribuições corretamente, o operário depende da não mudança da tecnologia utilizada, o que desincentiva e até bloqueia inovações. Muitos desses problemas acontecem pelas técnicas mecanicistas, onde o fator humano não é considerado, entendendo o homem apenas pelas suas capacidades físicas e considerando os ganhos econômicos sua única motivação. A ausência de comprovação científica também é uma crítica válida, uma vez que houve pouquíssima pesquisa e experimentação científica para comprovar as teses da teoria. Seu método é, então, empírico e concreto, ou seja, o conhecimento é alcançado pela evidência e não pela abstração. Portanto, a administração científica se preocupa com a técnica, pressupondo que mais engenharia, melhores métodos e melhores equipamentos, por si só, produzem melhores resultados, e esquecendo de considerar o lado humano e suas motivações.
Apesar das críticas, o certo é que Taylor teve uma profunda influência na vida do século XX e no forte desenvolvimento industrial que suas ideias proporcionaram.